Os capitalistas sem capital continuam debatendo com os comunistas. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Vamos lá. Não, eu acho que é importante essa questão da monocultura da cana, porque é um dos problemas que a aproximação com o governo da União Soviética, já stalinista, trouxe para Cuba também. Porque teve, por exemplo, tinha uma certa divergência ali, o Che queria desenvolver outras coisas também antes, mas não foi a aposta do Fidel e daquele governo. Mas isso é parte de um problema. É parte de um problema que é maior, porque não se chegou a estabelecer em Cuba uma democracia operária, de fato. E isso aí é um problema desde a origem, porque ela não foi uma revolução operária, efetivamente, uma revolução do conjunto da classe trabalhadora. Era um setor pequeno burguês ali que ascende, né, a partir de um processo da guerrilha, da revolução e tal, com um amplo apoio popular também, mas que tem um projeto que ele até vai se ampliando depois, mas que não era um projeto de ter uma democracia baseada, por exemplo, no que eram os soviets, baseada no controle popular e tal. Então, desde o início, ele já tinha um caráter que não era uma ditadura, mas que era um caráter que não era essa democracia que a gente defende, uma democracia ampla, né? Então, isso eu acho que é um problema. Agora, eu vejo uma outra questão, um outro problema. A cadeira é tão desconfortável, a cadeira do canal Espectro, que essa moça aqui, ela sequer tá sentada na cadeira, né? A análise de vocês, que é o seguinte, vocês falam de Cuba como um exemplo do que seria o socialismo e atacam os problemas, por exemplo, dos 18% que estão fugindo do país, o que é verdade, está se agravando mais, ou da repressão às manifestações, como se fosse um problema do socialismo. Só que vocês não estão fazendo uma coisa que, para a gente, marxista, é fundamental, que é analisar o processo histórico. Analisar que não é estático e que teve todo um desenvolvimento. Quando eu falo que Cuba teve um processo de restauração capitalista, ele perdeu de fato o que era, e podemos ter algumas divergências com relação a isso, mas perdeu de fato o que era a base essencial do que caminharia para uma economia socialista. Não chegou a ser, tá? Na nossa opinião, minha, da Mandy aí, não chegou a ser socialista de fato. Mas houve um processo de retrocesso significativo. O que isso significa na prática? Hoje, nem o charuto de Cuba é cubano, gente. É feito em conjunto com uma empresa inglesa. Os aeroportos... Checagem de fatos. Os charutos continuam sendo produzidos em Cuba, com tabaco cubano, tendo a supervisão da empresa estatal Habanos S.A. Porque vocês sabem que a economia é muito baseada no turismo, é privatizado, é francês, se não me engano. Então você tem ali um resgate das empresas multinacionais, muitas delas também, assim como na Venezuela, com capital misto, que está totalmente amarrado com a propriedade privada, que foi restabelecida. Então, a gente não pode ignorar isso nesse debate, entende? Eu sei que é um pouco difícil, um pouco duro, mas assim, Cuba e foi uma ditadura. Fidel ficou 50 anos no poder, perseguiu opositores, limitou a liberdade de expressão. Agora a questão foi uma ditadura benéfica ou não? É mais nesse sentido. Mas um ponto interessante que eu quero trazer é o seguinte, além dos dogmas e das ideias, a China também foi embargada pelos Estados Unidos por muito tempo, inclusive especialmente durante a Era Mao. E a China, e aí a gente tem uma herança... Não, embargo é exagero. O que tiveram foram sanções, né? A China foi sancionada pelos Estados Unidos. Tudo bem. Do confucionismo e do pragmatismo do Oriente, foi um pouco além da ideia de Marx, propriedade privada, e falou assim, os Estados Unidos estão embargando a gente, o que a gente faz? E aí tem o Deng Xiaoping, né, que vai falar, ok, não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato. Ou seja, vamos se desprender um pouco de dogmas e da ideia de marxismo e tal, de propriedade coletivista, vamos adotar aquilo que dá certo, vamos adotar aquilo que vai trazer mais qualidade de vida para o nosso povo. Hoje um chinês vive melhor do que um cubano. Não, calma aí. É muito inocente você achar que as reformas econômicas na China, elas foram impulsionadas com esse intuito humanitário em se melhorar a qualidade de vida do povo chinês, né? Isso ocorreu basicamente pela necessidade de sobrevivência do Partido Comunista Chinês. É claro, também teve interferência ampla do capital estrangeiro nesse processo, né? A China criou zonas econômicas especiais. É claro, isso permitiu a entrada de empresas ocidentais, como a Nike, Apple, Volkswagen, né? Que elas se instalassem na China, né? O impacto disso foi exploração de trabalhadores, né, com salários baixos e condições precárias. A gente sabe como é que são as condições de trabalho da China hoje. Ou seja, não foi feito com o interesse de se melhorar a qualidade de vida da população, não, né? Nem é uma relação de
causa e consequência, né? Tipo, as reformas, elas diminuíram bastante a qualidade de vida da população na China. Vou achar. Eu vou procurar a porra do artigo aqui. O artigo que eu mostrei no outro vídeo, que a gente comentou sobre China, né? Mas as reformas, elas foram acompanhadas de caos social, é claro, aumento de desigualdade, migração rural, né? Cerca de 300 milhões de trabalhadores migrantes saíram das zonas rurais para cidades em busca de trabalho nas fábricas, né? E encontraram condições de trabalho muito precárias, salários muito baixos, né? Falta de direitos sociais. Embora o país ele tenha saído de acordo com a estimativa do Banco Mundial, que a gente não confia muito, inclusive vou mostrar o artigo aqui depois de novo, embora ele tenha saído da extrema pobreza, de acordo com a estimativa do Banco Mundial, muitos migrantes eles enfrentaram o tal do sistema Hukou, né, que limitava o acesso a serviços sociais nas cidades onde eles trabalhavam. Além, é claro, de muita repressão social, né, teve muita repressão social, né, tiveram protestos massivos contra as novas políticas econômicas que culminaram até em rebeliões, como a rebelião da Praça Tiananmen. Foi uma resposta insatisfeita, né, da população que era muito crescente com as reformas chinesas, mas tá bom, é isso, né? E é claro, lembrando, teve muito papel das multinacionais nessa abertura comercial da China. É claro, isso garantiu a sobrevivência do partido, né? Garantiu a sobrevivência do partido. Claro, acesso à mão de obra barata, aos direitos trabalhistas dessas empresas estrangeiras que adentraram a China. E Cuba escolheu ficar presa naquilo, escolheu ficar naquela ideia de partido único, escolheu uma economia planificada, apesar de privatizações, não chega nem próximo do que a China fez, das reformas que o Deng fez. Não chega nem perto. Por isso que eu digo que Cuba é sim um país socialista, né? Porque as reformas não chegam nem perto do que aconteceu na China, né? Que hoje é um país capitalista, sim. E ela deixou de lado esse dogmatismo para trazer mais qualidade de vida para a população. Então acho que fica também essa reflexão, de fato. Para trazer qualidade de vida, aí já é um salto lógico feito pelo Loconte, né? Não é para trazer qualidade de vida para a população, não. Eu consigo concordar que o embargo ele quebra as pernas de Cuba, mas você precisa realmente estar embargado? Que tal a gente tentar uma estratégia diferente, sair desses dogmas, né, das cabeça fechada e adotar aquilo que deu certo em outras experiências socialistas também? Qual que foi o posicionamento de certos líderes em referência a isso? Então acho que é interessante. E os resultados estão colhidos. A China conseguiu se livrar dos embargos dos Estados Unidos, desenvolveu sua economia, agora a China exporta automóveis, né, Cuba não consegue produzir nada disso, porque a China escapou do embargo. Então, de um ponto de vista, o que vai ser melhor para a população? A China não foi embargada. A China sofreu sanções dos Estados Unidos, né? Agora, embargo, realmente, do jeito que foi feito contra Cuba, não teve. Além das ideias marxistas, não seria interessante fazer essas reformas que a China fez, adotar a postura diplomática que a China fez? Para mim, eu acho que isso é melhor para a população. Ainda estamos nesse lado. Não? Querem passar? Não tem. Eu gostaria de ver um contraponto. Claro, pode fazer. Eu acho que é interessante porque as relações embargadas da China com os Estados Unidos, por exemplo, acabam enquanto o Mao está em vida ainda. Existe um alinhamento do governo Mao Zedong com o governo Richard Nixon, porque a ruptura sino-soviética já vinha se acelerando. O problema de Cuba é o mindset, né? É foda. Pô, precisava estar embargado? Pô, precisava. Ali nesse processo. E essa tomada de decisão que acontece na China com relação à obtenção de patentes, de tecnologias e tal, ela não foi um processo homogêneo e uníssono dentro do próprio Partido Comunista Chinês, mas foi um processo de embate que acabou levando a um processo posterior, por exemplo, de precarização das condições de trabalho da classe trabalhadora chinesa, né? Tanto que a gente tem greves, manifestações, foi um processo bastante acentuado nesse sentido. E o que eu acho que é importante também é entender que essas medidas, né, de governança, essas medidas de melhorias produtivas que a China toma, né, com essa obtenção da tecnologia, não é exatamente pegar aquilo que deu certo, né? Porque esse dar certo, ele está condicionado às possibilidades e condições históricas. Mas... Não, sim, eu concordo com o Gaio Fato, tipo, a análise é muito histórica, tipo, se propõe a ser muito pragmático, considerando, não, vamos ver o que dá certo. Pô, o que dá, não é só pegar o que dá certo, tipo, a gente tem que visualizar as condições históricas materiais que estão dadas ali, ué. Se você chegar e falar, não, Cuba poderia, sei lá, alcançar um PIB maior se ela fizesse uma reabertura econômica como foi feito pela China, até poderia, mas a população cubana, que vide em 1960, 50% era a favor do Fidel, vai aceitar esse tipo de reforma? Tipo, isso não vai causar algum tipo de caos social? Tipo, vai, ué.
Então, não tem condições materiais para serem feitos esse tipo de coisa, né? É igual vocês mandaram aí no chat, né? Valeu, Laconde, manda essas ideias para Cuba. Pelo amor de Deus, né, gente? Tipo, tem que considerar as particularidades materiais de cada momento histórico, assim, por assim dizer. É entender também que isso só foi possível, né, a tomada dessas patentes, desse processo, dessa tecnologia, porque existe um Estado, né, que é governado pelos operários, pelos camponeses, pela pequena burguesia e pela burguesia também, pela burguesia chinesa, e que consegue, de alguma maneira, controlar a forma de como o poder político dessas empresas está atuando. Claro, né? Acho que também não é cair em nenhuma ilusão de que essas empresas e esses empresários não têm nenhum poder econômico com a expansão, por exemplo, da cadeia mundial imperialista, porque hoje as redes de linha de transmissão elétrica que foram privatizadas recentemente foram vendidas para o capital chinês. Ao invés da gente ter um processo de desenvolvimento e investimento, sei lá, né, na estrutura pública brasileira, a gente vê a participação da China cada vez maior na exploração do trabalho dos portos na Grécia, dos portos em vários locais, né? Então eu acho que é importante entender essas nuances, né, para que não, enfim, não... Sem querer fugir muito do tema, mas você está argumentando que o trabalhador piorou de vida depois das reformas que podem ter começado no mal? É essa a ideia? O trabalhador vivia melhor antes das reformas que ocorreram no Deng Xiaoping? Não, é que existe um processo com a implementação das reformas de uma alteração da lógica da economia política, né? Isso foi ruim para os trabalhadores? Não, sim, sim, foi ruim, sim. Objetivamente foi ruim, mas não baseado numa dicotomia entre antes e depois, né? Os trabalhadores na era do mal tinham uma qualidade de vida que era muito superior, anterior ao processo revolucionário chinês. Concordo. E aí depois disso você tem uma intensificação da exploração da força de trabalho que vai acabar levando à ocorrência de greve. Forma? E aumento da extrema pobreza. Tipo, tem aumento. De manifestações e tal. Como que trabalha? Cadê? O Índice Global de Escravidão de 2023 estima que 5,8 milhões de pessoas viviam em escravidão moderna na China em 2021. Tipo, é isso. Apesar disso, embora o salário médio da China seja inferior ao de países desenvolvidos, ela está acima de muitos países em desenvolvimento e vem aumentando gradativamente há mais de uma década. Tipo, salário médio inferior de países desenvolvidos. Tipo, depois das reformas aí, esse tipo de coisa que acontece. É explorado. Super explorado, é um dos menores salários do mundo. Por muito tempo a gente até tinha essa relação, né, de que as coisas que eram baratas ou que não tinham qualidade eram produzidas na China. É, né? Que é ascendente, eu estou falando isso pautado em dados, né? É ascendente a renda per capita e é descendente as horas trabalhadas. Mas é ascendente. Checagem de fatos. A renda per capita na China cresceu significativamente após as reformas econômicas. Renda per capita, a gente sabe, né, é um indicador muito bom para medir a riqueza de um país sem considerar a desigualdade, né? A desigualdade que existe nele. Né? Renda per capita ignora muito a desigualdade. Mas tudo bem, aumentou realmente, né, a renda per capita na China após as reformas econômicas. No entanto, não é possível afirmar que as horas trabalhadas na China tenham reduzido. Checagem de fatos na cara do Loconte. Embora a legislação trabalhista estabeleça limites, a aplicação nem sempre é uniforme e a cultura de trabalho em alguns setores pode envolver jornadas longas. Todo mundo sabe disso, que os chineses trabalham pra caralho. Tem jornada de trabalho muito longa, né? A cultura de trabalho do país também é moldada nesse sentido, né? Para eles fazerem horas extras, muitas vezes não remuneradas. Ascendente depois de um processo de alteração do paradigma político, porque a classe trabalhadora chinesa passa a se organizar e passa a reivindicar. Não, é óbvio. Isso, a República Chinesa era um lixo. Tipo, agora eu tô falando, teve uma decaída. A República Chinesa, lixo, né? É fora. Mas era subserviente dos Estados ocidentais. O ponto objetivo que eu tô tentando trazer é a era Mao, ela teve uma decaída em relação aos direitos trabalhistas ou qualidade do trabalho em relação à era Deng Xiaoping? É isso que eu tô perguntando. Em relação ao Deng Xiaoping, eu acho que são processos distintos, né? Porque a planificação econômica que acontece são processos historicamente distintos, né? Tipo, é difícil a gente conseguir comparar, né? Comparar a era Mao com a era Deng Xiaoping, né? Tipo, uma vez que eles estão separados no tempo. Sim, a extrema pobreza na China cresceu depois das reformas. É um fato isso daí. Tipo, tem uma estimativa do Banco Mundial, né, que a gente vai trazer aqui, a gente já comentou, né, sobre isso daí, né? A estimativa do Banco Mundial, que a partir dela você pode dizer que a extrema pobreza na China, ela diminuiu depois das reformas, ela leva em conta um critério muito falho, que é o critério para considerar a extrema pobreza como uma pessoa que recebe $1,90 por dia. Esse valor ele é definido como linha internacional de extrema pobreza para países muito pobres como a África subsaariana. Só que ele não se aplica em todas as condições universalmente, né? Esse fator ele não mede condição de vida mais digna,
Desgraça mandou R$ 5. Gaio Fato X Aters de Cuba, China, URSS, BR. Obrigado, desgraça. Obrigado mais uma vez. Eu admito que tive dificuldade para entender o que você quis dizer. Tem essa questão relativa a essa métrica em específico, né? Ela pode até medir, de certa forma, sobrevivência mínima. Só que ela desconsidera também inflação, por exemplo. Na China, por exemplo, que é um país muito grande, a urbanização crescente, acesso a serviços básicos e custo de vida mais alto, não é captado por esse tipo de critério, né? Porque ele não considera as reais necessidades da população chinesa. O custo de vida real da China, ele é muito mais alto do que $1,90, né? Quando a gente ajusta por paridade de poder de compra, né? O tal do PPP, que a gente vê tanto em artigos sobre economia, né? Então, essa métrica ela não reflete as despesas básicas reais em cidades como Xangai, Pequim ou mesmo centros urbanos médios. É claro, o Banco Mundial ela devia utilizar uma métrica mais alta para se estimar esse tipo de coisa, né? E é claro, vale ressaltar, né, as reformas econômicas da China, elas aumentaram a desigualdade social, né? Com o surgimento dessas zonas econômicas especiais, aí a abertura da capital estrangeira, a desigualdade ela explodiu, né? O índice Gini da China subiu de 0,3 nos anos de 1980 para mais de 0,46 nos anos de 2010. Um nível similar ou pior que vários países capitalistas de, digamos assim, área territorial comparável. Mas vamos lá. A era Mao, ela é diferente do processamento econômico que acontece na era Deng. Então, se a gente fosse um país socialista, seria interessante seguir as diretrizes do Deng Xiaoping e da socialismo de mercado. Eu queria colocar uma questão com relação a isso. Não sei se vocês querem... Não, mas é rápido, mas é porque eu acho que assim, tem uma confusão também. Na nossa opinião, minha, da Mandy em particular, nós não vemos a China como um país socialista. Nós vemos a China como um país capitalista que, inclusive, está se tornando uma das principais economias mundiais, fazendo, competindo diretamente com os Estados Unidos. Então, isso é uma questão que a gente, novamente, precisa trazer para o debate. Tem uma coisa que confunde, que é, assim como em Cuba, tem um PC, né? Tem um partido comunista que supostamente está no poder, mas o nome, mais uma vez, não pode fazer com que a gente restrinja a nossa análise achando que por isso nós vamos ignorar todas as empresas capitalistas, as relações capitalistas que estão colocadas ali. Então, o nome realmente cria uma confusão, mas as relações materiais econômicas que são estabelecidas não são socialistas. E isso é importante ser levado em consideração. Meu ponto. Ruim. Por quê? Porque a partir dessa restauração que na China acontece um pouco antes, né, já na década de 70, inicia um processo, você novamente tem problemas, aí se bem que a China é uma outra história, mas você também tem problemas como o resultado concreto, o aumento da exploração da classe trabalhadora ali. Pautado em cuidado. Oi? Porque, como eu disse, expectativa de vida sobe, renda sobe, horas trabalhadas descem. Eu não estou conseguindo... Não, horas trabalhadas não desceram não, né? Elas aumentaram. Expectativa de vida, talvez sim. Eu não estou me lembrando de nenhum dado referente a isso. Enxergar o que piorou. Dado em que época? Mas, você está falando de agora. Eu acho que o Renato entendeu o que eu quis dizer, né? Então, o ponto é que... Travando de novo. É o seguinte, porque a gente está desviando bastante de Cuba, mas o que eu queria entender é, a China se reformou, a China mudou. Isso foi ruim, pautado em que dado? Porque se a gente pegar de 1949 até... Vou checar de fatos. A qualidade de vida na China melhorou consideravelmente após a abertura econômica e as reformas iniciadas em 1978 sob a liderança de Deng Xiaoping. Quer ver que é Banco Mundial? É Banco Mundial. A taxa de pobreza no país caiu drasticamente nas últimas décadas. Em 1981, cerca de 88% da população vivia com menos de $1,90 por dia, ajustado pela paridade do poder de compra. Em 2013, essa taxa caiu para menos de 1%. Tá vendo? É Banco Mundial a fonte, é Banco Mundial. Cadê? Eu tô com um artigo aqui. Aqui, ó. Aí, esse artigo aqui da New Political Economy, ele é crítico a essa estimativa do Banco Mundial para se inferir que a extrema pobreza na China diminuiu depois das reformas do Deng Xiaoping. Essa daqui é a estimativa do Banco Mundial, ó. Igual tá ali no texto, né? $1,90 por dia é dado como extrema pobreza. Tá vendo, ó? De acordo com o Banco Mundial, cai a extrema pobreza na China. Só que aí, se a gente ajustar a parada, né, considerando realmente o poder de compra da população chinesa, todas essas coisas que eu falei anteriormente, olha só como é que fica. Ó, extrema pobreza na China, depois das reformas do Deng Xiaoping, aqui ó, como é que sobe?
Sobe no gráfico. Tipo, compara com outros países até, ó. Outros países populosos, como a China, né? Pra ter um comparativo. A China alcança índices de extrema pobreza superiores à Índia, à Indonésia, ao Brasil, ao México, no mesmo momento histórico. Então, sim, as reformas do Deng Xiaoping aumentaram a extrema pobreza na China, gente. É simplesmente factual isso daqui. E a estimativa do Banco Mundial, como diz o artigo aqui, não é muito boa. Como o Banco Mundial, o economista do Banco Mundial diz, a China fez um grande progresso contra a pobreza depois que o Deng Xiaoping trouxe as reformas pró-mercado. Essa narrativa depende em grande parte do Banco Mundial. Diz aqui a porra do artigo do Banco Mundial que estima que o negócio é de $1,90 realmente. Esse dado mostra que a pobreza na China diminuiu de 88% para 1%, né? Como diz a checagem de fato do canal Spectrum. É Banco Mundial, a porra da fonte. E aí diz ele, however, um corpo muito crescente de literatura sugere que a porra da estimativa do Banco Mundial sofre uma limitação empírica muito significativa, porque ela não considera o custo de necessidades básicas em qualquer tipo de contexto. Tipo, é isso. E aí é isso. O artigo sai criticando a porra da estimativa do Banco Mundial e traz algumas outras metodologias mais, digamos assim, efetivas para se mensurar se a extrema pobreza na China diminuiu ou não. Então é Banco Mundial. Eu sabia que o low-cost está se baseando na estimativa do Banco Mundial. Sabia. 2000, a renda sobe. E me parece que Cuba, nessas micro não fez as mudanças. Sim, exato. Não fez as mudanças no tamanho da China, mas ela relata que determinadas relações em Cuba houveram pequenas mudanças, como por exemplo a questão do aeroporto, que não foi privatizado, foi concedido. E ainda é o Estado quem manda, quem controla por lá. Esse tipo de coisa me parece que foi feita com uma questão de sobrevivência. Assim como a China se abriu e teve todas essas mudanças que o Loconte contou, justamente por causa da abertura econômica. Mas aí você está falando, entendi. A economia de Cuba é 90% estatal e 10% privado, dado mais recente. A China é 60% estatal, ou 60% privado e 40% estatal. É porque tem o capital misto que também mistura um pouco, mas eu acho que você está falando assim, cresce a economia... Eu concordo com o que eles estão dizendo aqui. São reformas econômicas impulsionadas pela necessidade de sobrevivência do poder que estava lá estabelecido. E a global, mas a gente está falando do nível de vida das pessoas. E o nível de vida do Chile melhorou. É isso. Esse é o ponto. Quando você se pauta em dados, a expectativa de vida sobe, inclusive bem mais do que era mal. PIB per capita sobe. Qualificação profissional anos de educação. PIB per capita. Enfim, eu mostrei que a extrema pobreza cresceu, né? Educação também. Então mudou. Agora me parece que é uma defesa meramente dogmática não aceitar essas mudanças como algo positivo. Vocês não acham? A minha defesa não é dogmática. Eu tô trazendo aqui os dados, né? Os dados não dizem o que eles querem dizer. Eu concordo com todas as críticas que estão sendo feitas aqui, né? Sinceramente, esse é a primeira vez que eu tô vendo um debate que eu tô concordando com todo mundo que tá falando, né? Eu só não concordo com algumas das conclusões. Os dados, eles estão certíssimos, tá aí. Exceto a porra da estimativa do Banco Mundial, do Loconte, né? Esse dado em específico dele não procede. Que a classe trabalhadora chinesa é uma das mais exploradas, que tem menor salário. Estatisticamente, não. Inclusive, as horas trabalhadas dos chineses estão diminuindo, o chinês ganha mais Não estão, já tomou a checagem de fatos por causa disso, o Loconte. O brasileiro vive mais do que o brasileiro, vive melhor do que o brasileiro. Em termos médios, os salários da China superam os do Brasil. Quem diria, né, que um país que passou por uma revolução socialista não teria o salário médio maior do que o do Brasil, que não passou por uma. No entanto, é importante considerar as diferenças no custo de vida e desigualdade. Enquanto no Brasil o salário médio anual fica nesse valor aqui, na China a média é desse valor aqui, em setores urbanos não privados. Ou seja, o salário médio anual de chinês é maior do que do Brasil. Os dados são de 2022. Beleza. O meu ponto é o seguinte, eu concordo que o expediente chinês é terrível, tá? Eu não acho que é só puxado, eu acho que é terrível mesmo, tá? Não se trata apenas de ser difícil, é praticamente insustentável, tá? Esse é o ponto. Mas ainda assim a gente precisa reconhecer que, embora seja ruim, já foi muito pior. Muito. E a qualidade de vida do chinês também já foi muito pior. Então as pessoas viviam menos, estudavam menos, elas tinham uma qualificação profissional muito abaixo do que se tem hoje, entende? Outra coisa... 80% vivia na miséria, hoje é 10%. Exatamente. Uma outra coisa que é trazer um gancho em relação até mesmo à condição das mulheres. Na China, ainda assim, existem algumas áreas em que há mais ruralização, menos sofisticação do trabalho, etc. E outras áreas que são muito mais urbanizadas e tecnológicas. São geralmente nessas áreas que tem maior abertura de mercado, maior liberdade econômica, que existe maior desenvolvimento tecnológico, que as mulheres também são muito mais
bem tratadas socialmente. As mulheres têm mais liberdade, as mulheres elas sofrem menos violência doméstica. De onde que é o dado que ela tá tirando? Já chega com a checagem de fatos contra ela, né? Na China, há poucas estatísticas confiáveis sobre violência de gênero e assédio sexual, mas a disparidade econômica entre as áreas rural e urbana é uma das maiores do mundo. A fonte utilizada pela Espectro Cinza se encontra-se no QR Code ao lado. Eu vou escanear essa porra. O ponto dela é que por causa de socialismo, tem mais violência de gênero nas áreas rurais da China do que em países capitalistas. Tipo, esse é o ponto dela, tipo, que a violência de gênero na China se deve à revolução socialista que aconteceu. Peguei aqui, peguei a fonte. Sinceramente, eu não conheço essa fonte, tá? Não conheço. Tipo, vou ser bem sério com vocês. Tá, essa é a fonte que ela mandou. Tipo, provavelmente ela não tinha uma fonte e mandou porque o canal Spectrum demandou, né? É um artigo, o nome do artigo é Por que a violência doméstica contra mulheres ainda acontece em áreas rurais da China. Um review sistemático sobre estudos anteriores em fatos culturais. Qual que é a conclusão? Para sumarizar, a cultura tradicional teve alguma influência na violência familiar contra mulheres na China. E culturas tradicionais fazem relativamente mais difícil prevenir violência doméstica. Em áreas patriarcais, em que a hierarquia familiar é mais, assim, respeitada, as mulheres estão à disposição de seus maridos e as sogras também, determinando uma vida de infortúnios e sem autonomia. Ou seja, a porra da culpa de ter mais violência em áreas rurais da China do que urbanas, de acordo com o próprio artigo da Espectro, é por causa do conservadorismo na sociedade chinesa. Não é por conta de socialismo ou capitalismo, que é o tema do debate, né? Para surpresa de zero pessoas, mulheres sofrem violência em áreas rurais da China porque a porra da sociedade chinesa é conservadora nas regiões rurais, né? Ou seja, o conservadorismo é o problema, né? Coisa muito defendida, né? Ideologia muito defendida pelo pessoal do MBL, inclusive. Ela se envolve menos em relacionamentos abusivos e casamento compulsório. Então, veja que isso, em alguma medida, também foi resultado dos esforços da China ao perceber que os olhos estrangeiros estariam lá dentro para que também fizesse com que reduzisse esses problemas de natureza de gênero lá dentro do país, porque seria muito mal visto internacionalmente de perceber que as mulheres dentro da China estariam sendo maltratadas, estariam sendo oprimidas. Isso foi uma pressão externa também. O autoritarismo... enfim. Acabamos. O ponto delas, eu acho, então, é essa porra aí, né? Ela acha que o capitalismo urbanizou a porra da China e aí as áreas rurais são igual a socialismo, né? Capitalismo igual a urbano e socialismo igual a rural, né? Logo, socialismo igual a violência de gênero, que acontece mais nas áreas rurais da China. Não tem nexo nenhum com a realidade, gente. Nexo nenhum com a realidade. Tá? Mas é isso, vou encerrando o tópico por aqui, o debate por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também. O artigo foi falar sobre comunismo e falou de Brasil, na verdade.